braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus, que o leão da tribo de Judá reine na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça
diante da majestade de Jesus, sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. Em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Aleluia! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que o leão da tribo de Judá entre na tua casa nesta noite. Senhor, nós apresentamos as nossas famílias, os nossos amados diante de Ti. Senhor, vai de encontro, Pai, em nome de Jesus. Em cada lar, Senhor, entra com a Tua provisão. Entra, Senhor, com a Tua libertação. Entra com salvação, Pai, nos lares. Oh, Pai, arranca, Senhor, toda a malignidade, Senhor. Tudo aquilo que está paralisado, que volte a andar agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. Ah, Pai, essa não é a nossa verdade. Nós não somos enfermos. Nós não somos desempregados. Nós não somos, Senhor, atormentados. Oh, Pai, nós temos a vitória que há em Jesus Cristo. Nós temos, Senhor, a cura. Oh, Senhor, nós temos, Senhor, o Senhor a nossa frente. Pai, em nome de Jesus, entra nos lares, Pai. Salva, Pai, restaura. Liberta, Senhor. Cobre com o Teu sangue. Visita, Senhor, nos hospitais, Pai. Em nome de Jesus. A cada um que está clamando agora, Senhor. Que está, Senhor, sem esperança. Tu és a nossa esperança. Ah, Pai, em nome de Jesus. Leva, Senhor, o refrigério para aquelas vidas, Senhor, agora. Ah, Pai, o Senhor é o Deus dos impossíveis, Pai. Todo diagnóstico caia por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que é contrário caia por terra agora, em nome de Jesus. E nós profetizamos vida, nós profetizamos cura, nós profetizamos ressurreição. Ressuscita, Senhor, em nome de Jesus. Dá esperança, Senhor, para aquele que está necessitado. Oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, que está clamando, Senhor, agora. Está clamando, Senhor, por uma causa, Senhor. Ah, Senhor, Tu és o Senhor das causas impossíveis, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus.
na honra e glória do teu santo nome. Nós cremos, Senhor, no teu poder. Nós viveremos, Senhor, nos teus milagres. Visita as prisões, Senhor, entra com libertação. Pai, em nome de Jesus, aqueles, Pai, que estão nas drogas, Senhor, tu tens poder, Senhor, para arrancar. Em nome de Jesus, das drogas, tu tens poder, Senhor, para libertar. Poder no teu sangue, Jesus. Em nome de Jesus, abençoa este ministério. Abençoa, Senhor, os teus apóstolos, meu Pai. Sua família, Senhor, em nome de Jesus. Dá, Senhor, livramentos sobrenaturais. Em nome de Jesus. Vai, Senhor, nesse ministério, Senhor, crescer. Pai, que as estacas, Senhor, sejam alargadas. Em nome de Jesus. Que venham, Senhor, pessoas dos quatro cantos, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Nós apresentamos, Senhor, os nossos familiares, os nossos amados, aqueles que te conhecem, aqueles que ainda não te conhecem, mas nós cremos na tua salvação. Alcança, Senhor, as vidas, os que moram aqui, Senhor, em São Paulo, os que moram longe, Senhor, em outros estados. Alcança, Senhor, alcança este país, alcança, Senhor, esta nação, este bairro. Nós profetizamos, Senhor, a tua cura, nós profetizamos libertação, profetizamos salvação, profetizamos restituição e declaramos: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e tu és o Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que tu és o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Faz de nós teu interesse, Espírito de Deus. Abre os céus, abre os céus. Vem, enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei Jesus. Muito mais de ti, Senhor. Menos confusão, menos perseguição, menos espírito de loucura. Nós lançamos nosso pão sobre as águas. E leva O mais profundo, tenho sede da tua presença. Vem, enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei Jesus. Vem, enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei Jesus. Mais uma vez, enche-me de ti, enche-me de ti. Mais uma vez, enche-me de ti, enche-me de
faz de mim o teu endereço, Espírito de Deus. Vem, faz de mim o teu endereço, Espírito de Deus. Vem, enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei Jesus. Vem, enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Peça sempre para você ser o endereço de Deus, para Ele te encher. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O maior presente do homem é ele ser reconhecido como morada, casa de Deus. Paz do Senhor, igreja aqui presente, você que nos ouve, que nos vê pela internet. Sou o presbítero Alex Vieira. A gente tem que se identificar, né? Não o povo pensa que a gente é quem, né? Mas a gente está falando aqui uma coisa que é muito importante. A gente precisa ser reconhecido por sermos morada. Ali vai um que tem a presença de Deus, que tem um consolo, que tem a vida modificada. A gente é reconhecido por tanta coisa, por diplomas, por especializações, por certidões, por comportamentos. Mas a melhor dádiva, o melhor presente é sermos reconhecidos por aquele que carrega o melhor, o maior amor, que é a canção que nós entoamos a Ti, Senhor. Sermos adoradores que cantaremos e cantamos e cantemos sempre um grande amor. Aleluia! Abra a palavra do Senhor lá em Gênesis 37. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por estarmos na casa do Pai. Ontem estivemos aqui no culto das mulheres, né? Guerreiras. O cenário já foi mudado, né, apóstolo? Que é assim. Estivemos aqui no culto das mulheres guerreiras. Ontem com a profetisa Midian, com a igreja, com a apóstola Cíntia. Você, mais uma vez, agora eu tenho que dizer, você que não veio, perdeu. Ah, não pode dizer isso. Podemos. Podemos. A tecnologia é usada para bênção. Mas quando você tem um fôlego de vida, como está no Salmo 150, né, apóstolo? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você gasta tanto seu tempo falando tanta gente aí que não merece sua atenção, né? Que não merece nem essa conversa. E a gente precisa. Nós precisamos ser morada do nosso Deus. Precisamos estar na casa dele. E habitou, Gênesis 37, e habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó.
Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, mancebo, novo, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipra, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica, tá lá, perdão, de mangas compridas. É que eu emendei com outra coisa aqui. As pessoas têm que ter os universitários, esposa. Você precisa casar, tá? Fica se botando na igreja também orando, não. Casa logo, meu filho. Em nome de Jesus, que você vai ter uma pessoa para te ajudar. Depois faz o exame de vista também, né? Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-me e já não lhes podia falar pacificamente. Teve José um sonho. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Tadinho. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Em algumas versões tem uma vírgula, mas aqui tem o Ezinho, né? Ligando uma oração com outra. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Tem uma versão que eu gosto muito, acho que essa aqui é corrigida, né? Atualizada. Não sei qual delas quer ser corrigida, uma outra. Eu acho que é a... Esqueci o nome da outra versão. Não sei se é a versão internacional, NVI. Tem uma versão que diz, quando está nesse versículo, né? Porque às vezes muda uma vírgula, muda uma conjunçãozinha como esse Ezinho ligando as orações. Teve José um sonho. Aí tem uma vírgula, adoro essa vírgula. Porque isso aí já tem uma pausa. A história nos relata que Israel amava os seus filhos. Mas ele tinha muitos filhos. E geralmente, isso é comprovado até pela ciência, quando você tem muitos filhos, tem um que é mais chegado, tem outro que é mais chegado. Eu tenho bastante filhos, tá, irmãos? Atualmente eu sou guardião de 6, por ser coordenador de uma casa, de uma unidade de acolhimento institucional. E quando está muito cheio eu percebo isso. Tem uns que são mais carinhosos, tem uns que chegam todo dia, vai na tua mesa, te dá um beijo, vai contar tudo que fez. Tem outros que não, porque quando você tem muitos filhos, é assim que eles nos tratam. E José, eu amo a história de José, que José a gente pode fazer uma analogia com todos nós. Você que está em casa, você que está aqui, todos nós, Deus deu uma missão, deu um propósito. O apóstolo ministrou sobre o propósito. Deus deu também projetos. Deus deu um envio. E é isso, aí é que acontece tudo. Eu amo quando cita que José já era muito jovem, mas ele amava o Senhor. E eu tenho aqui irmãos que estão aqui presencialmente nesse culto, que eu conheço a história de vida. E eu sei que eles foram chamados na mocidade deles, que eles amavam. Nós abandonamos tudo que era bom aos olhos humanos, né, apóstolo? Namorar é ótimo. O que mais? Tipo discoteca, na minha época era discoteca, né, amor? Só aqui uma pessoa que já estava lá, que é minha digníssima, a gente conversa muito, ela não teve essa experiência que o apóstolo teve, que eu tive.
que a apóstola teve foi uma discoteca, ganhei concurso na mata. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque o mundo oferece coisas que dão prazeres momentâneos. Mas quando o Senhor nos chama na mocidade, eu amo, porque é um preço, uma oferta muito alta, que José entregou ali com 17 anos, obedecendo em primeiro lugar aos seus pais, ao seu pai, que o amava muito, e depois a Deus. Eu sempre eu sempre fui o filho mais, só até hoje, né? Minha esposa testemunha disso. Eu sou o filho que mais, qual a palavra correta em português? Ele é questionador. Até hoje eu sou questionador. A gente amadurece também, questiona menos, né? Estou aprendendo. O casamento está me ensinando muito. Converso muito isso com a Adriana. Eu sempre fui um filho questionador e admiro os filhos que não são. Tá? Porque eu sou amigo da apóstola, eu sei que ela também é questionadora. O apóstolo também, acho que é por isso que a gente se dá bem. Mas a minha esposa não é tanto, mas eu também admiro. Porque comportamentos não podem ser iguais. Temperamentos. José era um filho que obedecia. Mas não quer dizer que o questionador não obedece. O questionador é o filho que mais ouve os pais, tá? Ele ouve tanto que por isso que ele questiona. E os que não questionam também ouvem. Nós podemos avaliar quem quer demais errado, quem fala demais é certo. Isso aí é muito complicado dizer assim. Mas José amava muito seu pai, esse é um princípio que nós não vemos nos dias atuais. E é por isso que nós aqui enterramos muitos jovens. É muito triste falar isso, mas há um índice muito grande de jovens que partem antes do tempo, por não cumprir esse propósito. Você que está aí agora, Deus está me dando uma visão agora. Então, uma pessoa que está afastada, você está bebendo agora, você foi ensinado no caminho do Senhor, você tem que voltar para a origem. Você tem que deixar de lado toda essa revolta. Você tem um exemplo de José. O melhor exemplo que nós temos de José. Deus me ministra muito, mas muito com essa passagem aqui. Nós não temos tempo para destrinchá-la toda. Mas ontem Deus me deu essa palavra aqui, no culto das mulheres guerreiras. Eu falei para o meu amor, estou tão cansado. Que eu estou vindo de uma recuperação, de um resfriado, irmão. Que eu estou de um treinozinho abençoado, sabe? Eu estou com uma pessoa na minha vida. Que eu vi garotinho. Como é que são as coisas, né? A avó dele, eu evangelizei muito com a avó dele, a irmã Judite, que já mora no Senhor. Me matriculei na academia, bem que eu olhava para ele e falei, eu conheço esse rapaz de algum lugar. Depois eu relembrei a família toda. Hoje ele já é um profissional, é formado. E ele está cuidando da minha saúde física. Só que, irmão, eu estou na batalha igual Jacó. Estou com anjo, hein? Que misericórdia. Nunca fiz tanta atividade. A minha idade não ficou boa. E ontem eu estava aqui. Eu estou muito cansado, mas casa de Deus, como a apóstola ministrou, renova. Renova as forças. Eu estava aqui sentadinho, o Espírito Santo ministrando sobre essa passagem. Que a apóstola ministrando sobre o Salmo, né? Sobre o Salmo 37, não, 70. Às vezes eu faço confusão com 37 e 70. Socorre-me, Deus, apressa que o Espírito Santo vai com ela, eu sendo ministrado por ela, mas o Espírito Santo me ministrando também, ao mesmo tempo, dizendo assim, o socorro nosso vem realmente do Pai das Luzes, mas por fazermos uma escolha lá atrás, abrindo mão dos prazeres, abrindo mão do nosso querer, é que a gente vive o Salmo 70 pedindo socorro, pedindo que o choro dure uma noite. Sabe por quê? Porque nós fizemos uma escolha, nós fizemos uma aliança. E vamos ser provados a todo momento e todo instante. Vamos passar pelo fogo como José. Vamos ter desafios maiores que a nossa própria vida. Vamos ter desafios
que vão modificar a nossa vida. Para todo mundo que eu conto minha história, as pessoas, eu e meu amor estavam lá no Rio, a gente estava conversando com uma pessoa, a gente foi convidado para um aniversário, e a pessoa falou, mas como você consegue? Eu falei, querido, tem um segredo que é o mesmo seu e o meu, J-E-S-U-S, o mesmo Deus da tua vida é o meu, esse é o segredo. Tem coisa que a gente tem que contar muito, não é só resumir. Como é que a apóstola consegue? J-E-S-U-S. Não tem. E tem hora que a gente não tem que estar explicando muito. A gente só tem que, nos calarmos e obedecermos os propósitos de Deus. Porque José deixou esse legado conosco. Primeiro, quando Deus dava os sonhos e revelações para ele não questionava. Ele era odiado, como a palavra diz, perseguido e desprezado pelos seus irmãos, não por Deus e pelo seu pai. E quando José relatou o sonho, primeiro ele teve, um dos seus sonhos, que aconteceu lá em Gênesis 38, 39, você vai ler na sua Bíblia. A vida de José foi totalmente modificada, né, apóstolo? Uma vez eu falei assim, meu Deus, uma vez eu falei assim, Deus, que saudade dessa situação. Eu falei, o Espírito Santo falou, mas você não vai voltar mais para essa situação, não. Você vai continuar nesse desafio que eu te coloquei. Querido, tem um louvor que eu gosto muito do Diante do Trono, que diz que é melhor você estar em um deserto com o Senhor que você estar em outros lugares sem a presença de Deus. Melhor você estar em um deserto, porque vai florescer como a palavra diz. No deserto vai acontecer, como Davi escreveu esse salmo lindo, que o nosso pastor nos faz andar por pastos verdejantes. Um dia meditando sobre essa palavra e estudando toda essa parte de relevo geográfica de Israel. Israel é um país muito árido, muito cheio de desertos, que as monções acontecem com datas. Val de Jaboque é um riacho lindo, mas quando tem as monções que vem a chuva para irrigar a terra, para ter a colheita, é um rio que limpa tudo. E aí Davi tem essa experiência de encontrar pastos verdejantes, aonde só tem coisa árida. Querido, nessa noite que hoje nós vamos cear com o Senhor, que todo projeto que Deus colocou na tua vida, toda revelação, todo propósito, não se perca, porque nós estamos em 2026. Eu estava meditando, meu Deus, se essa geração soubesse, que a gente já evangelizou por carta, entregando em caixinha de correio, mensagem, panfleto, gravando DVD, entregando um disquinho, gravando fita cassete para entregar para as pessoas com música, VHS, e hoje na pontinha do dedo você fala, e a pessoa diz, não, hoje eu não posso nem falar de Jesus porque minha unha gravou, hoje eu fui abandonado. Querido, a gente precisa entender que quando você tem na essência aquilo que a gente cantou aqui agora, faz de mim o teu endereço, Senhor, comanda a minha vida. A gente está no pior momento da igreja humana, não da igreja de Cristo e nem da palavra, da igreja humana, no sentido de qualidade de aprendizagem das ovelhas, dos oficiais e de prática do evangelho. Pessoas superficiais, rasas, que no primeiro momento difícil já estão morrendo. Querido José, adiante disso tudo aqui, adiante aqui dos capítulos 38 e 39,
José teve uma oportunidade quando ele foi vendido como escravo, de abrir a boca dele e dizer, ó, Deus está operando na minha vida, eu tive um sonho, eu estou sendo injustiçado. Mas José, a palavra não dá referência de que José abriu a boca. José ficou esquecido em um calabouço também. E a palavra não diz que José começou a bater nas paredes, ou fazer rebelião, ou então se cortar, para chamar a atenção. A gente precisa ser liberto de toda ansiedade. A gente precisa entender que, embora a nossa carne tente nos confundir, tem que trazer o peso dos dias atuais, que o propósito de Deus ele se cumpre. Eu participei de uma reunião para tentar ajudar uma pessoa da minha equipe. Chegou uma autoridade lá, pela qual eu sou submisso, só que ele é pastor. Os dois são pastores. E aí o pastor sentou com a pessoa, começou a ministrar o coração dela para se aquietar frente ao desafio que nós estamos passando. E o pastor falou algo que eu gravei no meu coração. As bênçãos do Senhor, elas não tempo para acontecer, e elas seguirão os que creem. Mas, para que ela nos encontre, eu tenho que estar fazendo alguma coisa da jeitinho, tem que criar fórmula mágica, tem que estar fazendo pirraça, tem que me enfiar em qualquer canto, em qualquer não. Eu preciso estar na posição. Sabe qual a posição do adorador, daquele que entra no Santo dos Santos? É impossível, se você é adorador, um dia você entrar no Santo dos Santos e nada acontecer. É impossível. Eu estava, antes da minha esposa passar férias comigo no Rio, estava sozinho no quarto, cansado e recuperando da imunidade. E comecei a pregar para eu mesmo. Agora a Deus. Eu preciso trazer a minha... Porque, irmãos, a guerra espiritual é tão pesada. As guerras nossas são tão pesadas. E quem tem visão de mundo espiritual, quando o mundo espiritual se abre, a gente sente o peso. Eu comecei a pregar para eu mesmo. Então me tomou de uma maneira que eu me segurei assim para não ter uma experiência maior, porque me deu um tempo. Fiz igual a Pedro, pedi socorro, estou afundando. Porque as experiências de Deus são tão fortes, se deixar você voa. Você sai de órbita. Você vai para outras dimensões. Dimensões muito lindas. E o nosso Deus é o mesmo. De ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Não permita que a nossa carnalidade, que as nossas decepções, que a falta, nada venha nos roubar. Estava contando para minha bênção aqui, para minha esposa, que eu estava conversando com uma pessoa também que é uma autoridade. E essa pessoa acabou me confidenciando algumas coisas da vida dela. E aí, no meio daquela conversa, Deus me deu uma autoridade, eu lancei uma palavra sobre ela. E eu na frente dela, eu tenho idade de ser filho dessa pessoa. Mas eu falei, olha, não é nada disso que você está vivendo que vai dizer quem você é. E o seu final não é esse. Passou-se 2 semanas. Essa pessoa teve uma experiência tão profunda, tão forte com aquilo que Deus me usou, que ela é outra pessoa agora. E eu quero fechar essa noite dizendo uma coisa para você. Você pode não estar entendendo nada que está acontecendo na tua vida agora. Porque você tem um projeto, porque você tem um filho, porque você tem uma missão e você tem um chamado. Mas quem dirige e cumpre tudo é o Todo-Poderoso. Nós só somos filhos, como a palavra diz, como está no Salmo 100. Ovelhas de seu pasto. Nós somos filhos, como está lá em João também, que vamos dar o fruto no tempo certo. E somos enxertados numa videira. Você não tem que dar jeitinho em nada. Em nada. Deus traz a existência, como o apóstolo contou o testemunho aqui ontem. Deus abre caminho onde não tem. Deus faz de um simples local aqui de entretenimento em uma igreja.
E Deus faz coisas muito superiores, porque Ele é Deus. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo que o teu chamado, o teu envio, os propósitos de Deus não podem frustrar a tua vida. Não pode fazer com que você fique do jeito que os seus sentimentos estão querendo. Olha, a melhor coisa, eu sei que dói, e eu falo isso para mim mesmo. Quando a gente está no fogo, dói muito. Mas Isaías diz que ao passarem pelas águas não se afogarás. Se passarem pelo fogo, não se queimarás. Então, no meio dessa tempestade, no meio desse redemoinho, você não precisa entender nada. Faça como José. Eu acredito que José no calabouço devia ficar assim, mas eu tive um sonho, Deus. Mas Deus, eu obedeci meu pai, mas eu sou um bom filho, eu te amo, e o tempo foi passando. Mas dentro de nós não pode morrer, né, apóstolo? Verdade. Não pode morrer a presença de Deus. Eu sou de um tempo, como todo mundo que está aqui, e você que está em casa, que a melhor coisa do mundo é amar a presença de Deus. Eu esbarrei um tempo desse, há um mês atrás, com uma autoridade muito conhecida. Como é que Deus faz, hein? Eu abri o Facebook e vi que essa pessoa foi homenageada. Fiquei tão feliz. Eu quero até uma galeria para ela, pela história de vida dela. Uma mulher guerreira, uma mulher que abriu mão de tudo. E tive esse privilégio de encontrá-la agora no Rio, mais uma vez, que eu já encontrei com ela outras vezes. Ela falou uma coisa que me marcou. Ela falou: quando eu estiver viva e Deus colocar no meu coração as missões e desafios, eu vou estar pronta. Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. Humanamente, sim. Porque o restante Deus vai fazer. O restante Deus traz à existência. Fique de pé. Quero fazer essa oração e passar para os apóstolos, porque nós vamos ter o momento da ceia. Senhor, não sou eu, não são os apóstolos. Mas é a tua presença, é o céu aberto, é a tua glória, a tua Shekinah. Não são as lutas, não são as sentenças, não são obras que não provêm de ti, que pode paralisar a igreja. Mas vem com teu poder e traz o renovo, traz o vigor. Pai, traz a existência, dá um sinal do teu favor. Abençoe os que estão ouvindo e vendo essa ministração da Apostólica Church, da Missão Apostólica Church. Muda sentenças, corta o aço, corta a lança. Em o nome de Jesus, a ti toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Glória a Deus, apóstolos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Isso aí que o Alex estava ministrando, que ele estava aqui ontem, ouvindo e Deus ministrando a vida dele. Sabe o que é isso? Deus que dá palavra, Deus dá altar. Amém. E Deus que dá sonho, dá chamado, dá propósito, dá trabalho, né? Dá uma função, um objetivo. Por exemplo, o caso de José que você ministrou. Se ele não tivesse um propósito de Deus ali, Deus não ia dar um sonho para ele. E como você falou aqui, ele ficou como Jesus foi, como ovelha muda ao matador. E como você falou, você pontuou muito bem. Ele não fez, ele sofreu lá dentro. Ele ficou anos preso, né? Ele sofreu lá dentro, porque prisão é prisão, a gente sabe. Lá não é um resort que você vai estar de férias. O cara está preso. Ali o cara sofre literalmente o pão que o diabo amassou, né? Come a pior comida, vive os piores momentos da vida dele, e ele ficou, sabe como? Ó, calado. E muitas das vezes, é isso que você falou, sabe que as pessoas não recebem suas bênçãos, muitas das vezes, porque elas murmuram e reclamam demais.
porque elas, né, elas não aproveitam o seu tempo, porque é uma coisa que eu sempre ministro aqui, que quando o Senhor te leva para o vale, como fez com Jesus, é que Ele quer ter um particular com você. Verdade. Quando Deus levou Jacó lá para aquele, pro Val de Jaboque, ele estava sozinho, ele estava no meio de uma multidão. E quando ele enfrentou aquele anjo, que a gente sabe que um anjo, ele é estratosfericamente superior a qualquer ser humano. Então daqui tem uma passagem na Bíblia que o Senhor enviou um anjo, lá quando teve aquela situação com Davi, e um anjo, numa única noite, ele matou mais de 185 mil homens. Para você ver o poder de um anjo, né? A gente estava comentando aqui do banner aqui, né? Isso aqui está lá em Apocalipse 4, 9 e 8, que são os querubins que têm muitos olhos e que estão diante do Senhor dia e noite, cantando e glorificando, dizendo: Santo, Santo. Confere lá que eu não vou ler isso agora. Nós vamos agora para a ceia, em nome de Jesus. E voltando aqui, você que ouviu essa palavra, uma coisa que eu falo, eu sempre falei, não existe palavra por acaso. Essa mensagem, os anjos do Senhor, a Bíblia fala que nós somos labareda de fogo, e o Senhor faz dos seus anjos ventos. E sabe o que o vento faz? Quando uma floresta pega fogo, o que o vento faz? Ele espalha, ele incendeia. Então essa palavra, ela vai incendiar os corações. Essa palavra que foi ministrada, né, a gente pode falar assim, é um lugar simples, mas a palavra ela é cortante, mais que uma espada de dois gumes, que ela divide juntas e medulas, né? Divide a alma do espírito. Então não é o ambiente que faz a diferença, não somos nós que fazemos a diferença, mas a palavra que sai do altar. E a palavra do altar pode distribuir Aleluia. Sem a gentileza. É a palavra que é ministrada. E a palavra que é ministrada que faz a diferença no altar. Em nome de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor fala que o apóstolo Paulo fala para nós examinarmos a nós mesmos, né? E ele fala para nós nos examinar e comer e beber. Aí você vai falar, mas apóstolo, está fazendo Santa Ceia no final do mês? Não tem dia, não tem hora, né? A comunhão com o Senhor não tem aquela data religiosa. Não existe data religiosa. Para você ter comunhão, para você estar na presença do Senhor, não tem hora, não tem dia, não tem momento. Toda hora e todo momento é hora de nós estarmos na presença do Senhor. Então, eu quero que você que está aqui presente levante o seu cálice para nos consagrar esse alimento, porque isso é comunhão. A palavra do Senhor fala, né, que o sangue dele, ele nos purifica de todo pecado. Isso representa o sangue do Senhor, e este pão representa o corpo de Cristo. E a palavra fala que a eternidade está no corpo de Cristo. Aquele que come e bebe do Senhor tem a eternidade. Muitas pessoas têm uma religiosidade, têm uma resistência, dizendo, eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado, mas nós somos pecadores. É justamente para os pecadores que existe a ceia. Porque senão não teria sentido Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, e ter todo o sacrifício que teve, todo o trabalho que teve, ser em vão, não é verdade? Então vamos consagrar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esses elementos, por essa palavra, por esse tempo na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, consagramos, Pai, esses elementos, Pai, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoar, Pai, e nós consagramos, Pai, esses elementos, e nós participamos da tua mesa, na comunhão do Senhor, em nome de Jesus. Também podemos participar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A ti seja toda honra, toda glória. Toda honra, meu Pai. Rabashiri Ramaralamanás. Rabashuri Cantaralamanás. Em nome de Jesus, por gentileza. Aleluia. Rabashuri Cantaralamanás. Ministra aqui dessa gratidão aqui.
Aleluia. Arabaxere canta Rabassuri Lamanas. cantarabalaço. Arabaxure canta Lamanas. Arabaxere, eu estava ali antes do apóstolo ministrar a ceia. Deus me deu uma palavra mesmo. Deus dá mesmo. Que José tinha 17 anos, mas passou-se muito tempo para a constituição dele vir. Quero dizer, tem muita gente ferida pelo tempo, por homens, por situações reais. Não estou aqui minimizando nenhuma situação que você viveu que marcou a tua vida. Mas o poder do nosso Deus se aperfeiçoa sobre Aleluia. nós. E nos enche, nos renova. Não só as nossas forças humanas. E você vai cumprir esse chamado, esse propósito. Como o apóstolo ministrou aqui, o Espírito Santo estava falando novamente comigo. José não estava morto naquele calabouço esquecido. O Espírito de Deus estava vivíssimo dentro dele. E que você receba esse renovo agora. Receba essa ressurreição agora. Não foi a inveja, não é a luta, não é as coisas desse porvir que vão te separar do propósito, do amor que está em Cristo Jesus, como está lá em Romanos. Nada pode nos separar, nada pode nos separar, nem a nudez, nem a espada, nem a perseguição. Recebe a cura, recebe o renovo, recebe. Você vai receber esse renovo agora. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Tem banquete para você. Aleluia. Você está dizendo Oh, que não tem glória, jeito glória, para você. glória. Você está dizendo que se sente indigno porque você Aleluia. cometeu ações que desagradam a Deus. Mas o sangue te purifica agora. O sangue daquele que nos chamou e que foi vertido na cruz do Calvário. Recebe, ressuscita, levanta. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Receba poder, receba unção, receba da graça de Deus. Quando se é fraco, se vive na força do Pai. Receba a ressurreição, receba poder, receba unção, receba da graça de Deus. Quando se é fraco, se vive na força do Pai. Receba a ressurreição. Fui salvo pelo sangue. Recebe esse sangue aí. Recebe esse sangue na tua vida aí. Fui liberto pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos ou demônios, nem as coisas do presente podem me afastar de ti.
nem a morte, nem a vida, nem os anjos ou demônios, nem as coisas do presente podem me afastar de ti. O inferno e a morte não têm poder sobre a vida. Vencidos foram pelo sangue do Cordeiro. Jesus, teu sangue me deu vida, sou curado. Pelo sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue. Você que está em casa, fui curado pelo sangue. Faz essa oração, ó. Você foi liberto, ó. Eu fui liberto pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. Olha esse sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Nós somos gratos ao Aleluia. Senhor por essa palavra. Amém, Mas você não Jesus. pode encerrar esse culto Aleluia. sem entregar a sua oferta ao Senhor, seu dízimo, sua oferta. Você que é dizimista, entregue ao Senhor. Porque nós fazemos aqui obras sociais. O apóstolo Douglas acabou de atender uma família agora. Glória a Deus. Entregou algo a uma família. Eu louvo a Deus porque é assim. Se nós temos condições, nós sempre estaremos abençoando, né? Agora, quando nós não temos, aí fica difícil. Por exemplo, tem famílias que nos procuram porque precisam de medicamento. Tem uma família que foi despejada com criança, está precisando de recurso para poder se estabelecer de novo, pagar depósito, alugar outro local, né? Então, existem coisas que a gente faz que a gente não coloca na rede social. Porque o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Só que nós levantamos aqui nesse culto dízimos e ofertas. E através disso nós abençoamos outras vidas. Se você é empresário, eu vou te fazer um convite. Se você é empresário, entrega ao Senhor uma oferta especial. Ai, apóstolo, eu não quero entregar em dinheiro. Compra uma quantidade de cesta básica, pega o endereço comigo, manda entregar aqui. Se você não consegue entregar cestas, eu consigo entregar. Pode ter certeza. Se eu tiver 100 cestas aqui, eu com certeza consigo entregar 100. E já está acabando Então, a que a gente recebeu. E nós recebemos algumas e já entregamos. Tem pouquíssimas. Se bobear, acho que tem uma ou duas. Tem duas. Duas. Mas já tem destino nas duas também. Então, já Glória então a Deus. acabou. Então agora nós precisamos de mais. Mais doação. Então, você que é empresário, compra cestas, manda entregar na Missão Apostólica Church, que nós vamos fazer esse trabalho social. E nós temos pessoas também que dependem, o governo, ele dá leite para as pessoas. Só que tem crianças que tomam leites especiais. Verdade. E esses leites especiais, às vezes o governo dá, vamos supor, uma caixa com 12. Aí uma mãe tem, eu falo pela minha sobrinha. Oi? Tem 3 filhos a pessoa. A pessoa tem 3 filhos que são intolerantes à lactose.
Aí o que acontece? Entrega uma caixa com 12. Criança, nessa faixa etária de 1 ano, de 2, consome tanto leite. Não dura uma semana. Não dura às vezes uma semana, 2 máximo. É verdade. Eu falo porque a minha sobrinha falou hoje para mim, tia, eu não sei mais o que fazer. Os gêmeos estão comendo demais. Eles não comem, toma só leite. Eles comem comida. Comida. Eles não tomam só leite. E eles já estão andando, falando, e estão crescendo. Eles estão com 1 metro, 95 centímetros. 95 centímetros? É, 95 centímetros. Quase 1 metro. O que é isso? Não é mais de 1 metro? Não, 95 não. Quase. Né? Quase. É, entendeu? 95 centímetros de altura. Para e pensa. Com quantos anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E 2 bolinhas. Eu não estou falando só da minha sobrinha. Aqui no bairro tem uma família que tem um monte de gente no quintal. E sempre eu abençoo. Aí, agora veio uma outra que é da comunidade, que veio buscar. Então é assim que Deus faz. Nós abençoamos, mas sem oferta no caixa. Fica difícil. Tanto que nós fazemos assim. Muitas vezes as ofertas do Ministério Social, eu peço para as pessoas entregar na minha chave Pix. Porque eu já vou distribuindo, fazendo o que eu tenho que fazer. Porque aí eu não preciso ficar toda hora, amor, tem que fazer tal coisa. Que eu que administro também a obra. Então, eu falo para vocês, entregue hoje uma oferta. Aqui a chave Pix da igreja é 712.gmail.com. Sempre a gente coloca por aí nas ministrações o QR Code para você ficar mais fácil, né? Para você apontar seu celular e entregar sua oferta. E quem quiser ser mantenedor da programação da rádio. Ah, é, bem lembrado. Quem quiser ser mantenedor da obra que Deus colocou nas nossas mãos, que é a Rádio Fé FM, uma programação de 1 hora, não é de graça mais. Quisera eu poder ser de graça. Tem custo de luz. Tem custo. Essa semana a rádio quebrou algumas coisas lá. Aí o bispo Mike Moura teve que arrumar. E gasta dinheiro. E vai dinheiro. Então, se você deseja também ser o mantenedor da rádio, também pega a sua oferta. Porque uma rádio, ela alcança muitas e muitas e muitas vidas. Às vezes você fala, eu não consigo pregar o evangelho. Eu tenho vergonha. Mas através da rádio nós pregamos o evangelho. Se você semeia, se você é supridor na obra, essa palavra vai para todo canto. Qual é o endereço da rádio? O endereço da rádio? É 87. 87.5. E pelo aplicativo do mundo todo. O aplicativo você coloca lá 87.5 Rádio Fé FM que você encontra. Tá bom? E, queridos, eu também estou com uma programação agora. Todos os dias eu estou fazendo um maná diário com a apóstola Cíntia Matadelli no Spotify. O Spotify também não é de graça, né? Então, são meus podcasts. Todo dia tem uma palavra nova, uma palavra fresca ali. Então, abençoa, porque nós estamos pregando o Evangelho. Amém? Levanta seu envelope, ou a sua mão, seu coração. Em nome de Jesus, Pai, diante da presença do Senhor, eu apresento esses dízimos, essas ofertas. Multiplica 30, 60, 100. Multiplica, Senhor, na vida desses empresários que têm entregado cestas básicas. Senhor, eu não falo o nome desse empresário, senão daqui a pouco vai ter todo mundo lá na porta dele. Mas abençoa, dá clientes, prospera o trabalho das mãos dele. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem levantado ajudadores, os outros ajudadores, pastores, colunas, pessoas que têm me abençoado. Eu quero, Senhor, abençoar, profetizar as tuas bênçãos sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor mandou falar o valor aqui. Do quê?
A rádio é R$400, o valor da rádio, mensais. O Spotify é R$30, a mensalidade. Né? Que mais eu posso? Uma cesta básica da empresa que nós compramos custa em média de R$58 a R$60. É uma cesta básica pequena, mas socorre quem precisa naquele momento. Né? Tem vários preços. Então, abençoa a obra. Olha os valores. Não são valores altos. São valores possíveis de alcançar. Né? O mês passado, mês retrasado, eu acolhi uma vida, eu tive um gasto só de conta de água, R$450. Só de acolher uma vida aqui. Porque é uma pessoa a mais. São gastos a mais. Eu tive gastos com medicamentos, tive gasto com Uber, tive gasto com isso, com aquilo, por causa de uma vida. Uma vida ingrata, mas uma vida. Né? Mas o Senhor manda fazer, então a gente tem que fazer. Às vezes a gente tem que mandar, às vezes alguma mãe internou algum filho e fala, ai, apóstolo, eu preciso mandar kit de higiene pessoal para o meu filho na clínica. Porque às vezes a pessoa consegue uma clínica de recuperação, mas precisa de enviar itens. Às vezes a clínica é gratuita, mas às vezes tem que enviar itens de ajuda para a clínica. Às vezes tem que enviar a cesta básica para a clínica. Então, amados, é isso. Esteja abençoando a obra de Deus. Não é minha vida não, porque eu trabalho. Não só trabalho com a escola, mas eu faço meus bicos, minhas coisas. Cuido daquilo que eu tenho que cuidar da minha vida. Agora, a obra de Deus eu também abençoo também. Eu sou uma das mantenedoras maiores dessa obra. Que o apóstolo Douglas até brinca. De novo. Eu falo, glória a Deus que Deus está prosperando, né? Então, é assim. Agora, abençoe a obra do Senhor. Tá bom? Vou dar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a tua casa, sobre a sua família. Vá debaixo dessa bênção, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. É Deus.